Capsu, e nós vamos falar agora sobre a Netflix, cujas ações estão caindo 7% na bolsa nesse momento, no mundo todo, por conta de um problema com o Brasil, né? O Flávio Dino e seus coleguinhas no STF decidiram cobrar o imposto, que é totalmente absurdo, e aí a Netflix agora está encarando um prejuízo enorme com esse imposto agora, né? E com isso, o lucro dela esperado nesse trimestre foi menor, porque ela teve que pagar essa grana, e isso jogou o preço das ações lá para baixo. É o problema de se fazer negócio no Brasil, né? Até o passado é incerto no Brasil. Esse imposto não tinha nenhuma lógica de ser cobrado, foi cobrado para supostamente ajudar as universidades brasileiras, ou seja, provavelmente foi gasto em projetos para compra de maconha, e no final das contas, nós que usamos a Netflix vamos acabar pagando mais caro por conta disso. Essa notícia foi sugerida por Tempestade Elétrica, Anônimo da Guia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Netflix tem resultados abaixo do esperado, e com isso a ação dela caiu 7% depois de disputa tributária no Brasil. Olha, na boa, isso aqui é a explicação da Netflix, tá? Aqui, ó, Netflix diz que uma disputa de tarifas com o Brasil cortou seus ganhos no terceiro trimestre, com a companhia postando operações de 3,24 bilhões no mundo, 400 milhões abaixo o que ela tinha previsto nas suas análises estimadas, né? Então, o que acontece com essas companhias? Vocês sabem que o investimento numa companhia é todo baseado em cálculos de EVA, né, de retorno abaixo da média, acima da média do mercado. O investidor, ele não quer ganhar só dinheiro, ele quer ganhar acima da média do mercado. Então a empresa ela tem que dar alguma coisa a mais. Eles fazem essa projeção, coisa e tal. E o que aconteceu é que a companhia teve que pagar 619 milhões de dólares para resolver uma disputa de impostos de múltiplos anos com as autoridades brasileiras, indo lá atrás em 2022. E ela diz que tinha até previsto isso para a sua como um gasto, mas não para essa estimativa que eles tinham aqui, né? A Netflix gerou 2,66 bilhões de dólares em ganhos, né? Ficando acima das estimativas de Wall Street e também da média do mercado. Então, ela diz que vai ter uma sobra esse ano de 9 bilhões e ela planeja usar algum desse dinheiro para comprar ações e investir na programação da Netflix. Então, assim, não foi uma tragédia para a Netflix, né? Mas qual que é o problema de não ser essa tragédia para a Netflix? O problema é o seguinte, ela tem que atender os acionistas dela, não tem alternativa, né? Então, o que ela vai fazer para resolver isso? A partir daqui, a Netflix vai ficar mais caro. Pode não ser imediatamente, pode ser que eles demorem um tempinho, esperem o melhor momento para anunciar esse aumento. Mas é inevitável, né? Não existe, empresa nenhuma paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor. A empresa repassa esse imposto para o consumidor, né? Então tá aqui, ó, a Bloomberg deu a notícia de que a disputa com o Brasil cortou os ganhos do terceiro trimestre, diminuindo os resultados que, de outra forma, saíram dentro da estimativa lá de Wall Street, né? A empresa de entretenimento mais valiosa do mundo reportou um ganho operacional de 3,24 bilhões de dólares, 400 milhões de dólares abaixo do que ela tinha previsto. Ela tinha previsto 300 e não sei quantos milhões de dólares, né? Então, esse foi o problema. O problema foi o Brasil. O problema foi o Flávio Dino, meu amigo. Quem manda botar o rocambole do inferno lá no STF? Tá aqui, ó. A gente falou sobre essa notícia lá atrás. A gente falou, isso foi em agosto que foi essa decisão aqui. Decisão do STF vai mexer com os cofres da Netflix do Brasil, entenda, né? O que acontece? Aqui no Brasil inventaram uma lei que suposta a CID, como é que é o nome do negócio? CID Tecnologia. CID Tecnologia é um imposto para envio de valores financeiros para o exterior, e dessa forma seria para ajudar as universidades brasileiras a fazer projetos de tecnologia. Duvido muito que isso tenha algum resultado positivo no final das contas. Como todo imposto no Brasil cai na burocracia brasileira, cai nos desperdícios da burocracia brasileira, e no final das contas, eu não estou dizendo que não tenha nenhum projeto que tenha sido financiado com isso daqui, que não tenha nada que tenha ajudado. Alguma coisa foi, mas certamente um valor mínimo, totalmente sem sentido, totalmente ilusório, né? Aí, olha só, os ministros decidiram que é válida a ampliação da CID Tecnologia, uma contribuição de 10% sobre o envio de valores financeiros ao exterior, como parte da remuneração de contratos envolvendo uso ou transferência de tecnologia estrangeira. Agora, no entanto, empresas que pagam royalty ao exterior envolvendo cessão e licença de uso de marcas também estão sujeitas a essa contribuição, segundo a decisão do STF, né? E esse é o caso da Netflix. Esse caso aqui, vocês vão lembrar, é um caso em que deu bate-boca do Fux com o Barroso, lá na sessão do STF. Lembra que a gente falou sobre isso? O Fux e o Barroso estavam brigando por causa desse caso aqui. O Fux votou contra aqui, ó. O Fux mantinha a Netflix fora desse imposto, né? Aqui, ó. Segundo o STF, a CID Tecnologia foi instituída pela Lei Brown com o objetivo de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro. E no final das contas, como todos os impostos no Brasil, só gerou mais burocracia, mais dinheiro na mão de cupincha, só gerou mais merda, né? No ano seguinte à publicação, a lei passou a incidir sobre remessas feitas sobre royalties de atividades de qualquer natureza, inclusive as referentes a direitos autorais e serviços administrativos prestados por pessoas não residentes do país.
No julgamento, os ministros avaliaram que o recurso questionava a possibilidade de se aplicar o título de qualquer remessa ao exterior, mesmo se o contribuinte não for da área beneficiada pela intervenção do Estado. Porque a CID é, teoricamente, uma coisa para beneficiar uma determinada área. Então, é para beneficiar a área tecnológica, né? E a Netflix, nesse caso, estava fazendo a questão de direitos autorais, né? O direito autoral não tem nada a ver com tecnologia. Na parte da Netflix, que tem a ver com tecnologia, quando ela, sei lá, contrata data centers, esse tipo de coisa, essa parte paga a CID. Mas a parte de direito autoral não tem nada a ver com tecnologia. Você pagar o direito autoral de um filme ou de uma franquia, isso não tem nada a ver, né? Só que aí, o que foi a decisão, né? Aqui, ó, o Fux defendeu que a CID de tecnologia deveria ser aplicada apenas no caso de importação de tecnologia, o que excluiria remessas de remuneração de direitos autorais. Foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Então, 5 ministros votaram contra mais esse imposto aí que vai ser cobrado de todos nós que usamos Netflix no Brasil, né? E, no entanto, prevaleceu o entendimento do ministro Flávio Dino, que foda-se, imposto é bom porque nós estamos roubando o povo, então o imposto é muito bom, tem que cobrar, não importa a coisa, né? E, segundo o Flávio Dino, não há necessidade de haver correlação entre a origem da contribuição e exploração de tecnologia, desde que seja integralmente destinada à ciência e tecnologia, como prevê a lei. O Dino foi acompanhado pelo Zanin, pelo Alexandre de Moraes, pelo Gilmar Mendes, pelo Edson Fachin e pelo Barroso. Ou seja, a turma sócia do STF votou por esse imposto e agora você vai pagar mais caro pela Netflix por isso, né? Não, você vai falar assim, mas não, aí, Peter, ela diminuiu o lucro, saiu do lucro dela. É lógico, saiu do lucro nesse primeiro momento, porque ela foi pega de surpresa por essa decisão, né? Aqui no Brasil você tem esse problema da insegurança jurídica. Tá cheio de casos assim, o passado no Brasil é incerto, né? Então ela foi pega pela insegurança jurídica, mas agora é lógico que ela vai ter que reajustar isso daí, ela não pode se dar o luxo de trabalhar no prejuízo aqui no Brasil, por mais que no resto do mundo ela tenha lucro, né? Então é isso daí, graças ao Flávio Dino, todos nós vamos pagar mais caro na Netflix, a troco de absolutamente nada, porque esse imposto, como todos os impostos no final das contas, não servem para nada, é só roubo mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.